E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Uzardo. Conforme combinado, estamos aqui para comparar dois livros hoje, naquele programa de diálogos literários, e ambos trabalham sobre o avanço da religião, sobretudo as religiões evangélicas, para cima da sociedade civil e para o Estado laico. Sociedade civil no contexto americano, que vai servir de repertório para nós, para muitas gerações, como um parâmetro daquilo que acontece no Brasil, e o povo americano, sobretudo, vai tratar da presença maciça dessa religião que mais cresce no Brasil. Hoje já é um terço dos brasileiros, os evangélicos de origem pentecostal, correto? Vamos começar então com esse Menino da Montanha, que você está vendo aqui na capa na sua versão em inglês, Educated, lançado no final da década de 20, nos Estados Unidos pela Tara Westover. Quem é a Tara Westover? Uma menina que nasceu em Clifton, pequena cidade do sul dos Estados Unidos, que a vida inteira sendo de religião mormon, religião bastante presente no Brasil, aqui de onde eu falo, Porto Alegre, muito presente, mas de uma versão fundamentalista radical. Fez toda a sua educação em casa. Ela fez homeschooling, eventualmente indo na igreja para fazer algumas provas, se adequar às realidades exigidas pelos Estados Unidos, mas ela pisa numa sala de aula pela primeira vez com 17 anos. Nunca tinha convivido numa sociedade laica, sempre dentro de uma sociedade profundamente religiosa, fundamentalistamente religiosa. E logo depois ela desenvolve, ela entende, ou descobrem para ela que ela tem um enorme potencial intelectual. Ela acaba indo para Cambridge, depois passa um tempo em Harvard e faz o doutorado em História em Cambridge. Essa é a história curta dela, dessa menina que nasceu em 1986, e a gente pode dizer que o Educação é um livro de memórias, ou A Menina da Montanha é um livro de memórias que ela escreveu quando ela não tinha nem 30 anos, mas valem as memórias por quê? Porque é uma pessoa que sai de um contexto completamente fechado pela sua família, pela sociedade em que ela estava e pela religião. Além de mormon, eles também eram sobrevivencialistas, família que acreditava no final do mundo e que justamente por isso não necessitava de grandes interações sociais. Para vocês terem uma noção, aos 17 anos, a sua primeira aula na UBY, Universidade de Brigham, nos Estados Unidos, ela não conhecia nem o Holocausto e entendia que a escravidão era um sistema de trabalho convencional. Ela não sabia, ela não era preconceituosa, nem antissemita ou racista. Ela pergunta na primeira semana de aula para o professor o que é o Holocausto, porque ela nunca tinha ouvido falar, o que é uma coisa que, vamos combinar, na realidade americana talvez nós pudéssemos até esperar. Vocês lembram que sequer Darwin é plenamente aceito nessas comunidades religiosas, não é verdade? A ideia evolucionista ela não é plenamente um consenso nos Estados Unidos, então até aí tu não divulgar o racismo talvez seja uma coisa natural. O que tu percebe na história, nessas memórias de primeira formação de vida da Tara Westover? Queria colocar esses 7 insights aqui, tá? Primeiro, a criação no interior dos Estados Unidos, sem contato com outros grupos, ela é sistemática naquele país onde o homeschooling ela é possível. Então, a religião ensina o que a religião quiser. Não há um consenso em que o Estado imponha determinados conceitos. Não que nós pensemos, né, que esses conceitos devem ser impostos, mas alguns conceitos. Talvez a gente não possa abrir mão. Uma grade curricular mínima que inclua Darwin e o Holocausto, eu achei imprescindível, né? Ela aprende a ler em casa, meu segundo insight, e vocês estão ligados nesse processo de homeschooling, que no Brasil ainda não é permitido, embora haja projetos que o queiram, correto? E esses projetos, eles têm majoritariamente uma demanda religiosa. O que a igreja quer no Brasil, sobretudo as evangélicas pentecostais, é dominar a questão do ensino. Né? Muitas igrejas mais ricas e também já bastante assentadas na sociedade já constroem templos com salas de aula, prevendo essa possibilidade de educação ser absolutamente, como nós propusemos no Brasil, não laica, mas predominantemente, exclusivamente com ênfase religiosa, né? Aí está a graduação da Tara, né, o IBI, então ela sai desse universo e cai diretamente no mundo universitário, depois Cambridge e Harvard. Ela se descobre extremamente inteligente, coisa que na sociedade onde ela vivia não era exatamente valorizado, né? Ao longo da trajetória, quando nós vemos a parte em que ela participa da família, ela demonstra realmente uma certa proatividade, mas ela não consegue expressar todos os seu potencial naquela família, porque não é esse grau de exigência. Não é um grau de exigência, digamos assim, intelectual, embora ela fosse proativa.
ela chega na universidade, esse potencial ele explode de uma forma imensa, né? E o mais legal do educação é essa defesa intransigente da educação laica como uma forma de ingresso à sociedade. A Tara diz aquilo que talvez seja o mais consensual, entendeu? Não é um problema de ter uma religião, talvez não seja tão problema de ser sobrevivencialista, tu entendeu? Acreditar que o mundo vai acabar e tal. Mas isso é uma crença do teu mundo, do teu grupo, que não deve ser imposta a todos os demais. A religião é um assunto subjetivo, pessoal, interno à família, e não um assunto de Estado. Se o teu Estado é declaradamente laico, né? Se nós não estamos lá no Afeganistão, por exemplo, ou na Arábia Saudita, em que o Estado não é laico, então a religião não faz sentido como uma forma de gerir a sociedade, ok? Eu separei dois insights interessantes da Tara. Um no formato mais Enem, que é esse primeiro que você está vendo aqui, se tu quiser na tua coleçãozinha de frases, quando ela diz assim, minha vida era narrada para mim por outras pessoas. Minha vida era narrada para mim por outras pessoas. Quando tu entra nesse tipo de grupo, tu tem um papel dentro da narrativa que a religião vai te dar. Evidentemente, não tem um papel de protagonismo. Tu está a serviço da história já narrada na Bíblia, qualquer que seja o livro sagrado. As vozes delas, das outras pessoas, eram fortes, enfáticas, absolutas. É a certeza absoluta da religião. Indiscutível, ortodoxa, né? Nunca tinha me ocorrido que minha voz era tão forte quanto a delas. Aí tu vê o indivíduo, o cidadão tentando se liberar desse jogo. Muito legal essa perspectiva da menina da montanha. E aí tu tem uma perspectiva social. Eu queria colocar uma ênfase mais URGS ou nos vestibulares mais subjetivos que tu pode passar, por exemplo, USP e similares, né? Admitir incerteza é admitir a fraqueza, a impotência e acreditar em si mesmo apesar de ambos. Acreditar em si mesmo apesar de ambos, que são a fraqueza e a impotência. É uma fragilidade, mas nessa fragilidade é uma força, a convicção de viver em sua própria mente, não na mente de outra pessoa. Aqui é mais subjetivo, similar ao primeiro, né? Mas o que significa viver da sua própria mente? Eu acho muito boa essa frase, porque a religião, na realidade, está na mente de outra pessoa, que comanda essas ações. Por exemplo, o pastor, por exemplo, o Deus da Bíblia, por exemplo, aquele fiel que é radicalmente mais fervoroso e adere mais à religião e demanda mais o teu engajamento, correto? Muito top. Religião não é um assunto fácil, mas já se pontuam várias tentativas de proposta de redação que falam sobre isso aí. Lembremos que a mais interessante delas, que eu já apliquei esse ano com muito sucesso, é o tema da URJ, a Estadual do Rio de Janeiro, uma das maiores estaduais do Brasil, que pergunta o quanto o governo pode controlar a vida da mulher por questões religiosas. Pergunta espetacular para os anos que nós estamos vivendo, o quanto o governo pode controlar a vida da mulher ou o corpo da mulher por questões religiosas. Lembramos que recentemente a gente teve uma novidade no cenário político brasileiro, que foi a PEC do aborto, que proibia a mulher estuprada de fazer aborto. Efetivamente o governo pode, por uma questão religiosa, manipular a Constituição Federal? Fica a pergunta, e a Tara te dá uma bela resposta, né? Agora a gente tem, pessoal, O Povo de Deus, esse livro do Julian Spire, historiador, antropólogo, homem de mídia, um cara muito versátil intelectualmente, que foi historiador com foco em oralidade. Muito interessante essa pesquisa, porque ele fez depois, né? A ideia dele era informação passada de forma oral, o que na igreja evangélica é absolutamente convencional. Os evangélicos não leem, os cristãos, os católicos também não leem muito, né? Poucas religiões, judeus, espíritas, leem bastante, mas evangélicos, católicos um pouquinho mais, os que professam as religiões afro-brasileiras um pouquinho menos, não leem muito, né? Esse cara também foi um cara de mídias sociais na política e tem um papel bastante relevante aí na política nacional recentemente. Ele fez campanhas eleitorais. Quais são o histórico ou os insights interessantes do Juliano? Ele fez história pela USP, o cara não é bobo. Ele fez uma graduação pela University College of London, correto? Também não é bobo, ele fez mestrado e doutorado em Londres, tá? E também, talvez o seu maior trabalho seja O Povo de Deus, porque ele fez uma pesquisa de campo. Esse cara morou 1 ano e meio com evangélicos, ele não se converteu, tá? Mas ele estudou a dinâmica da sociedade,
tipo como é que moram, como é que se relacionam, como é que é a relação na família, o casamento, a criação dos filhos, os problemas sociais todos, a violência familiar, o alcoolismo, a perspectiva de trabalho e por diante. E ele chegou a conclusões, o povo de Deus, espetaculares. Uma delas, eu mesmo, a gente sempre precisa se controlar. O evangélico chamado crente não é um grupo homogêneo, né? São muitos evangélicos diferentes, são muitas igrejas diferentes que, se tu andar nas grandes cidades hoje, nas suas periferias, tu vai notar que existem, né? Muitas igrejas diferentes. E, sobretudo, quando nós criticamos, e normalmente os evangélicos eles entram hoje em redações de tolerância religiosa por duas razões. A primeira, que seria mais esperável, por sofrerem essa intolerância religiosa. Os evangélicos são predominantemente o perfil do crente é um cara não branco, pardo, tu vê que é predominantemente pardo e de classe C e D, trabalhador, periférico, né? Então isso já geraria o preconceito racial e também o preconceito social. Mas há também o preconceito mobilizado pela história de que eles são irracionais, de que eles admitem qualquer coisa que o pastor diga e que o Juliano desmente, não é verdadeiro. Há talvez grupos, como em qualquer religião, como os Mormons da Tara Westover, muito fundamentalistas, mas há também os liberais. E ele diz uma coisa interessante, que as pautas conservadoras, como nós acabamos de mencionar, né, se essa lei do aborto, por exemplo, ela vem, de repente, de uma tendência religiosa mais radical, não quero dizer que ela seja exclusivamente evangélica. Esse último insight que eu estou colocando aqui é de que as pautas conservadoras elas são brasileiras e não necessariamente religiosas, mas elas são galvanizadas por pastores que depois viram políticos, por deputados que são pastor fulano, pastor Luzardo, correto? Que percebe que lá tu tem um nicho eleitoral levantando uma bandeira conservadora. Mas os evangélicos eles não são diferentes na sua maioria da população brasileira, que é assim naturalmente conservadora. Então aí tu tem o evangélico como foco de uma religião, de uma redação de tolerância religiosa, mas também tem o evangélico como sendo vítima da intolerância religiosa, assim, claro, pela situação da pobreza, do fanatismo, mas o evangélico também pode ser o autor dessa intolerância religiosa, pelo fato de que ao enxergar que o Estado laico, como na PEC do aborto, ao enxergar que o Estado laico contempla atividades, características sociais que não são exatamente do gosto da sua religião, o evangélico vai lá e tenta impor a religião, onde daí ele é o cara que faz o preconceito, correto? Então ele pode ser vítima pelo perfil social, pardo, periférico, trabalhador, não escolarizado, correto? Mas ele também pode, a parcela evangélica que não respeita o Estado laico, esse cara também, ele é o protagonista do preconceito religioso. Uhum. E aí eu tenho dois insights para protocolação de frases do Enem, frases um pouquinho mais complexas que já dão bastante ensejo de argumentação. Na questão da URSS eu coloquei uma frase bem aberta que nem todo mundo sabe, eu espero que te abra assim os poros mentais, que é: o fenômeno de massas mais importante das últimas décadas é o crescimento dos evangélicos no Brasil. Hoje 1/3 da população, nós estamos falando de pelo menos 60 milhões de brasileiros que são evangélicos, correto? De pentecostais. Sempre lembrando, pentecostais. Esse é o nome da igreja deles, das igrejas, né, do ramo de igrejas. Então tu tem hoje praticamente 1 a cada 3 brasileiros como evangélico. Isso não é brincadeira. Nós vamos deixar em pouco tempo, até o final dessa década provavelmente, de ser um país predominantemente católico para sermos predominantemente protestantes. Protestantes! Daí a comparação com os Estados Unidos. A gente tem aqui no Brasil, vai haver um predomínio dessa teologia do crescimento econômico, essa teologia da ascensão social, a teologia de que aqui se faz e aqui se paga, no caso de algumas igrejas, literalmente. E nessa parcela do Enem, eu tenho também essa situação em que pretos e pardos convertidos ao protestantismo, que é o evangélico pentecostal, eles ascendem socialmente e ocupam espaço de herança católica, inclusive dentro do Estado. Então nós vamos ver, pessoal, uma profunda transformação na sociedade em função disso. Muitos valores, sejam eles ligados à questão social, econômica, política, mas também a educação e a saúde, vão ser transformados a partir daí, correto? É bom a gente ir estudando. Se você é profissional liberal, a chance de, daqui a, digamos, 10 anos, quando a tua carreira, se tu fizer medicina, né, claramente,
quando tua carreira estiver no pico da ascensão, quando for o cara, é bem provável que a gente tenha uma sociedade de 60, 40 evangélicos. Então tu vai ter na fila do teu consultório, do teu escritório, na tua sala de aula, como no meu caso, muitos evangélicos. Claro que de uma classe social talvez diferente, tal, mas tu não vai escapar disso, ninguém vai escapar. Para finalizar, das minhas conexões, eu quero te lembrar 2 livros, dos poucos livros, eu diria assim, que tratam de questões religiosas no âmbito do social. Há livros, talvez, que falam lá sobre a religião, o apego do indivíduo à religião, mas o conflito Estado e religião, ele pode ser trabalhado em 2 livros, em especial, tá? Os Sertões, eu não podia deixar de mencionar o livro do Euclides da Cunha sobre a Guerra de Canudos, interior da Bahia, em que o protagonista religioso é o Antônio Conselheiro, correto? Sobretudo ali em A Luta, onde tu vai ter a parte mais literária, digamos, dos Sertões, baita livro, capa muito forte isso aí, né? Muito boa. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o magnífico Videiras de Cristal, livro que tu não conhece, né? Já foi leitura obrigatória da URGS, do Luiz Antônio de Assis Brasil, sobre a revolta dos Múquer, numa disputa protagonizada pela Jacobina Maurer, então uma curandeira, feiticeira, uma pessoa mística, a 100 quilômetros aqui de Porto Alegre e Sapiranga. 2 conflitos religiosos que o Estado protagonizou praticamente o holocausto dessas comunidades aí. Então a religião e o Estado brigarem, disputarem, não é exatamente uma coisa nova no Brasil, mas é uma constância, onde o repertório é bastante significativo. Beleza? Boas traduções para vocês. Na dúvida, me chamem, porque eu curto muito esse assunto, porque ele é um assunto crescente, e que daqui a pouco, e eu acho que está chegando a hora, a Estadual do Rio de Janeiro já mostrou que esse é o caminho, e esse é o caminho, é o momento, para a gente discutir coisas que nós não podemos abrir mão, tipo o Estado laico, correto? E como diria Tora Westover, no final do A Menina da Montanha, que é o melhor final de livro que eu já li na minha vida, não tem a menor dúvida, só o que salva é a educação. Aí valeu, um abraço.